Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Pessoal, cheguei a comentar no meu último vídeo que a OpenAI lançou um agente de inteligência artificial chamado Operator. Provavelmente vai estar aparecendo um vídeo para vocês, se vocês terem uma ideia, ou para recapitular, ou para conhecer para quem não sabe o que é. Que é uma ferramenta onde você consegue utilizar o próprio ChatGPT para que ele acesse a internet, traga informações ali para você, consiga fazer algumas atividades e por aí vai. Só que tudo isso custa $200 para você poder fazer, pelo menos no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, que você tem que ter acesso à licença premium deles, poder mexer com isso. Então eu pensei, por que não ensinar o pessoal a fazer isso só que de graça? Então é isso que eu vou mostrar aí hoje para vocês. A gente vai dar uma olhada em como utilizar uma ferramenta open source que faz a mesma funcionalidade do Operator da OpenAI, só que completamente de graça, utilizando a API do Gemini. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nisso daí. Bom, agora que a gente está aqui nessa parte, como é que as coisas vão funcionar? A gente vai utilizar então uma ferramenta chamada Browser Use e especificamente sua versão Web UI. Como é que isso aqui funciona? A ferramenta Web UI, então, ela foi baseada em um agente de inteligência artificial chamado Browser Use, e esse daqui, na verdade, é só uma versão mais amigável para a gente poder utilizar essa ferramenta em si. É um front-end para ela, basicamente, para facilitar a nossa vida. E aí a gente vai fazer aqui a instalaçãozinha dela, só que para a gente poder instalar essa ferramenta, a gente vai precisar de um preparo antes, e é o que eu vou mostrar para vocês agora. Outra coisa que vamos precisar é o Git. Então eu estou usando o Windows, então eu já tenho essa versão do Windows instalada, então se você quiser acompanhar aí o vídeo, fica à vontade para instalar essa ferramenta também. A outra ferramenta que eu também já cheguei a mostrar aqui no canal é o Anaconda. Então a gente vai criar um ambiente em Python para poder fazer configuração do Web UI. E por fim, a gente vai utilizar uma API do Google, do Gemini especificamente. É uma API gratuita que a gente pode fazer até 15 requisições por minuto. Então é solicitar ali para API da Google as atividades que eu estou fazendo. Então eu vou pedir alguma coisa para ele, então é uma requisição que eu estou fazendo. Pode fazer 15 por minuto. Já vai ser o suficiente pelo menos para fazer essa demonstração. E acredito que pelo menos com os testes que eu já cheguei a fazer, já dá para fazer muita coisa só com esse limite que a própria Google já permite. Bom, agora então a gente vai criar um ambiente Conda dentro do nosso computador, ambiente Python, utilizando o Conda. E para isso eu vou precisar criar uma pasta primeiro de tudo. Então eu já vou fazer direto pelo terminal mesmo para ficar mais fácil. Então mkdir, que é make directory, então fazer um diretório. Diretório que eu vou criar, então eu vou colocar de BU, browser use, só para ficar mais prático aqui a situação. Vou criar esse diretório, ele criou, e agora eu vou criar o ambiente em Python. Então, conda create -p, que é o que eu quero fazer em formato de prefixo. Então, eu vou solicitar um local específico para ser criado esse ambiente conda, para que ele não fique necessariamente no meu disco C. Então, eu estou criando no disco D, como vocês podem ver aí. Então, eu vou copiar aqui essa localização, vou colocar ali o nome da pasta que eu quero, que no caso é a pasta Browser Use que eu acabei de fazer. Vou pedir para ele criar esse ambiente. Ele vai falar que o ambiente já é uma pasta que já existe, e realmente já é, eu quero fazer isso. Então, eu vou colocar sim e vou seguir aqui com o processo de instalação. Assim que estiver pronto, eu volto com vocês. Agora que o meu ambiente foi criado, eu simplesmente vou pegar o comando que ele me deu para poder acessar esse ambiente. Então, conda activate o nome do local, no caso do prefixo que eu utilizei. Eu vou saber que ele trocou porque ele mudou essa informação de base que está aqui para essa opção que está aparecendo aqui do lado. Então, essa informação é o caminho que eu estou utilizando. Bom, então eu acabei de acessar a pasta, como vocês podem ver, dei aí o comando cdbu, que é para poder acessar a pasta que eu acabei de criar. E agora eu vou começar a fazer a construção de tudo isso. Só que para eu poder montar tudo isso, eu preciso ter o repositório do GitHub no meu computador. Por isso que a ferramenta do Git é uma das ferramentas que eu vou utilizar. Então eu vou precisar colocar aí o comando de git clone, https, //github, no caso o repositório do Git. Isso daqui tem na documentação deles que a gente pode encontrar. Assim que estiver pronto, então eu vou acabar de acessar esse repositório que eu peguei do GitHub. Então cd, e eu vou colocar o nome dele, que é o Web UI. Aqui dentro, se eu der um ls, eu consigo ver todos os arquivos, o ls de list, que é o nome desse comando. Eu consigo ver todos os arquivos específicos para que eu possa trabalhar com o Browser Use. E o que eu vou precisar fazer agora? Bom, pessoal, então o que a gente vai ter que fazer agora? Eu estava só verificando se a versão Python de fato era a versão que dava para utilizar. O Browser Use permite usar a versão Python 3.11 para cima. Então a gente consegue usar sem problema nenhum. Agora eu vou ter que instalar os requirements utilizando o pip. Então dentro do requirements tem todas as ferramentas necessárias para fazer o Browser Use funcionar. -R de recursive, então para poder ver aquilo lá várias vezes. Requirements.txt. Então vai fazer a instalação disso no nosso ambiente, daqui a pouquinho eu já volto. Eu vou ter que instalar uma ferramenta no meu computador chamada Playwright. Bom, assim que ele estiver instalado, pode ser que para você apareça
barra de carregamento, uma parte de progresso. No caso eu já tenho, tá? Por isso que ele já pulou direto, que nem vocês estão vendo aí agora. Mas a gente pode seguir aí com a nossa utilização. O que nós precisamos fazer? Dentro da página do GitHub do próprio Browser Use Web UI, existe um comando que a gente tem que usar para poder fazer uso dessa ferramenta. Então, para isso, a gente vai ter que chamar o Python, acessar a código webui.py, vamos ter que liberar o IP local do nosso computador e a porta 7788. Então, é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou copiar isso daqui, vou voltar para o meu terminal. A gente vai ter que acessar um dos nossos ambientes, a gente vai ter que, na verdade, copiar ele. Como a gente faz isso? Eu vou dar um ls aqui, então. Nós vamos ter que usar esse env example. Então, a gente vai ter que acessar esse arquivo. A gente pode acessar ele com um bloco de notas mesmo, tá? Como a gente colocou ele dentro de uma pasta específica, eu posso abrir ele com um bloco de notas. Só que eu preciso fazer uma cópia desse arquivo primeiro. Como eu falei, você pode fazer direto pela interface. Então você pode acessar direto por ali, se você preferir, pelas pastas que você criou. Ou fazer direto por aqui. Por curiosidade, eu vou fazer direto por aqui, para vocês darem uma olhada. CP de copy. Vou colocar o nome do arquivo que eu quero. E vou colocar agora o nome do arquivo que eu quero que ele se torne. Então, env. Então eu tô pegando e copiando o próprio arquivo e mudando ele para o nome que eu gostaria de usar, que é o .env. Vou apertar Enter, mostrar que ele está aqui, então ele criou uma cópia para mim de .env. Eu simplesmente vou pôr .env e ele vai abrir um bloco de notas. Assim que você abrir o bloco de notas, são essas informações que vão aparecer disponíveis para você, tá? Isso aqui é padrão para todo mundo vai ter essa informação. E o importante é a gente pegar essa API do Google. Então, Google API Key. A gente vai pegar exatamente isso daqui lá no site do Google, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar como é que faz isso agora. Dentro do AI Studio, nós vamos vir aqui no canto superior esquerdo, Get API Key. Clicando aqui, você vai ser levado para essa página. O importante é esse botão azul aqui embaixo, Create API Key. Eu já tenho uma, então no seu caso o importante é que esteja vazio. Se você já tiver, é só usar a mesma chave que você já tem. Mas aqui no caso eu estou mostrando a chave gratuita que eu utilizo, tá? Então você vai clicar aqui em Create API Key. Ele vai aparecer para você nessa situação, se você não tiver nenhuma chave, um botão azul aqui em cima, Create API Key, é só você criar. Assim que você criar, vai aparecer a chave, você copia ela e a gente vai colar naquele documento. Bom, pessoal, então como eu falei, agora você vai pegar a sua API Key e vai colocar ela aqui. Eu vou colocar a minha e a gente vai voltar lá para o terminal. Agora que nós terminamos de colocar a API do Google dentro do nosso bloco de notas, ele precisa estar salvo, senão as informações não vão ser utilizadas, que a gente vai fazer daqui a pouco. Agora eu vou ter que acessar o meu Web UI. Então eu vou usar o mesmo comando que eu cheguei a mostrar para vocês agora há pouco, que dá para você pegar dentro do próprio GitHub deles. Lembrando que todos os links vão estar na descrição aí do vídeo para vocês poderem utilizar. Bom, e assim que aparecer aí o link para a gente novamente, a gente vai poder de fato começar a utilizar agora o nosso Web UI. A gente simplesmente precisa acessar isso daqui, se você segurar Ctrl e clicar, você consegue abrir essa página. Bom, agora com essa página aberta no meu navegador, eu vou mostrar para vocês como é que as coisas funcionam. Então, aqui tem algumas configurações, tá? A gente não precisa mexer em nada do que está aqui. A única diferença que a gente vai precisar fazer é trocar esse OpenAI para Google. Pelo menos eu faço isso só para garantir que eu vou estar usando o modelo correto. E aí eu escolho o nosso Flash Experimental, que é a última versão aí que a Google tem. Você pode usar o Experimental ou o Latest, tá bom? Eu vou deixar por Experimental aí, só por ficar no padrão aí para todo mundo. A gente vai vir aqui agora na parte de Run Agent e vamos começar a fazer ele funcionar. Eu vou compartilhar então minha tela cheia agora com vocês, compartilhar minha tela inteira agora com vocês, para vocês verem como é que é. Bom, com a minha tela cheia compartilhada, agora eu vou simplesmente clicar no Run Agent. Assim que eu fizer isso, ele vai abrir um navegador para mim, vou colocar aquele aqui na tela. Ele vai acessar o site da Google e vai pegar as informações da OpenAI, que era a instrução que eu passei ali para ele. Então, como vocês podem ver, ele começa aqui a trabalhar no que ele tem que fazer. Para vocês verem que eu não estou utilizando nada, não estou clicando em nada, tá? Ele está fazendo isso daí sozinho, então ele abriu ali o navegador e ele vai pegar essa informação que eu pedi para ele pegar. O primeiro link que aparecesse da OpenAI, se não estou errado é isso. É isso, give me the first URL, que no caso é o link. E aí, onde é que ele me entregou essa informação? Então agora eu vou mexer, né, no computador, eu vou vir aqui em Results. Aqui ele vai ter o vídeo, a última atividade que ele fez. Então a gente consegue ver um pouquinho dela. Então ele está carregando ali no navegador. Deixa eu ver se eu consigo acelerar para aqui. A gente consegue ver a última ação que ele fez, então para deixar guardado, né, todo esse processo. E ele me trouxe aqui embaixo o Final Result, que seria o OpenAI https ://openai.com. Então o que ele vai fazer agora? Então isso aqui é um texto padrão. Vem aqui, eu vou utilizar esse texto padrão só para vocês darem uma olhada em como é que funciona. É bem provável que eu vou deixar rodando inteiro o vídeo agora, só para vocês verem o processo. Eu não vou cortar e eu vou acelerar esse pedaço do vídeo, tá? Então só para vocês saberem aí o tempinho que leva para fazer tudo isso. Então o que eu tô pedindo para ele? Tô pedindo para que ele faça um report, então ele vai escrever um documento para mim sobre Reinforcement Learning para treinamentos de Large Language Models, os LLMs de inteligência artificial. Então ele quer que fale sobre as origens, os avanços
aconteceram aí recentemente, o que ele acha que vai acontecer no futuro em relação a isso, entre outras informações aqui eu tô pedindo para ele coletar, só para não ficar lendo tudo. Eu pedi para ele fazer no máximo 3 pesquisas envolvendo isso. Então, quanto mais pesquisas, mais informações ele vai acessar, mais completo vai ser o documento. Vou fazer 3 só para ir também um pouquinho mais rápido. Por mais que a gente esteja usando uma API gratuita da Google, ela permite com que consigamos fazer, utilizando a versão 2.0 Flash do Gemini, até 15 requisições por minuto. Tá? Que é o que eles permitem utilizar para a versão Flash. Então agora eu vou fazer o meu Deep Research e vou acelerar o vídeo para a gente ver todo esse tempo aí que vai demorar. Bom, pessoal, o processo aqui foi finalizado. Eu espero que, se eu conseguir fazer certinho, o vídeo esteja acelerado aí para vocês terem uma noção do tempinho que leva. Deve ter levado alguns minutinhos no máximo, não levou muita coisa também. Mas aqui ele traz todo o documento sobre tudo aquilo que ele pesquisou. Ele traz todas as fontes também, tá? O que é muito legal. Então é claro que aqui tem toda a explicação, eu não vou ler isso daqui, mas dá para gerar qualquer tipo de documento que você quiser. Um outro teste que eu fiz antes, é claro, de fazer esse vídeo foi pesquisar de um jogo que eu gostava para ver se ele conseguia trazer algumas informações sobre os chefes que tinham naquele jogo, e ele de fato fez um documento explicando o que esse chefe me dava de bônus quando eu derrotava o inimigo, equipamentos que eu podia usar nele, como é que eu podia lutar. Então foi bem legal, ele trouxe bastante informação ali pra mim. E no caso ele pegou essas informações que estão aparecendo na tela pra vocês e trouxe aqui de 2 fontes que ele usou pra montar esse documento. Então ele pegou ali informações do site Medium e acessou essa documentação, que foi um arquivo PDF do archive.org, tá? Que é uma ferramenta de documentos acadêmicos. Bom, pessoal, eu espero aí que vocês tenham curtido o vídeo. Se caso vocês utilizem essa ferramenta, que vocês façam um bom proveito dela. Vocês podem ter certeza que eu vou fazer, porque eu achei ela realmente muito útil. Dá pra deixar um monte de coisa fazendo agora em background, enquanto eu faço outras tarefas que talvez sejam até mais importantes do que essas coisas que ele pode acabar fazendo aí pra mim, pra acelerar um processo de alguma coisa. Bom, galera, muito obrigado, espero que vocês tenham curtido. Falou, até a próxima.